Bem-vindos todos, bem-vindas todas ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, canal do YouTube, e tem uma finalidade de divulgar mensagens de Emmanuel. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um livro, Vinhas de Luz. A mensagem é de número 157, cujo título é Remédio Salutar. Mas antes, nós vamos fazer uma ligação para que a gente consiga absorver esses ensinamentos que estão aí projetados para nós no dia de hoje. Então vamos nos ligando, serenando nossos corações, nossas mentes, pedindo a Jesus que nos ilumine nossos pensamentos, nossas palavras. E assim, bem serenos, bem tranquilos, vamos absorvendo tudo que for necessário. Que assim seja. Graças a Deus. O título dessa mensagem, 157, é O Remédio Salutar. E ele começa com uma frase de Tiago que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O que ele quis dizer com isso? Então vamos colocar isso nos dias atuais, colocar esse ensinamento para a nossa vida de hoje. Então a gente tem doenças físicas. E quando a gente tem essa doença física, a gente sente essas doenças físicas e a gente vai buscar ajuda imediata. A gente vai buscar um remédio, vai para um médico, vai para um hospital, se necessário usa ambulância, a gente busca o remédio necessário para não sentir dor. Mas a gente também tem doenças que não estão no nosso corpo físico, estão na alma, são doenças da alma, essas são indolores, essa a gente não percebe, são doenças que a gente não valoriza, não dá valor, porque a gente não percebe. Então são doenças assim, que nos fazem pessoas tóxicas, pessoas com irritabilidade, impacientes, pessoas orgulhosas, vaidosas, que querem o poder a qualquer custo, que querem estar acima de todos e de tudo. Então essas doenças são as doenças da nossa alma. E qual é o remédio que a gente vai buscar para que essas doenças não se propaguem, não aumentem nossa dor? Esses remédios, o remédio é a gente mudar a nossa atitude. Então, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter humildade, aceitação, entendimento, paciência. E se a gente não usa esses remédios que nos transformariam em pessoas melhores, a gente acaba abrindo brecha para algumas doenças psicológicas da mente, do corpo, como depressão, como rebeldia, desânimo, questionamento, tristeza. A gente precisa saber, na verdade, o que nós precisamos para nos melhorar. A gente tem que se entender, a gente tem que querer mudar para não ter esse tipo de elenco que eu dei aí de doenças. E o que a gente precisa? Tranquilamente são 3 coisas. Perdoar. Usar o perdão acima de tudo para não adquirir rancor, não adquirir nenhuma doença em cima disso, né? A mágoa, essas coisas a gente acaba, né? Perdoar. Entender o que nós temos e servir. Servir ao outro sem esperar nada em troca. Amar e sem esperar absolutamente nada em troca. Se a gente não tem essas coisas, essas pílulas de perdão, de entendimento, de compaixão, de paciência, de vontade de ajudar, se a gente não tem essas pílulas, a gente vai receber visita das doenças, elas vêm e nos visitam. Que doenças podem vir em cima disso que eu estou falando? Pressão alterada, gastrite, quando a gente é muito irritado, a gente tem, né, problemas estomacais, digestórios, enxaqueca. Nossa, enxaqueca é um ótimo exemplo de doenças que são feitas em cima disso, desses problemas que a gente acaba
tendo e não consegue lidar com eles. Até a síncope, né? A gente acaba chegando até numa síncope aí, perde sentidos. Tudo isso por quê? Porque a gente está em desalinho. A nossa doença de alma, de espírito, ela consegue alterar o corpo físico da gente. E a gente acaba passando por isso. Bom, fato é que um dia todos nós vamos morrer. Isso é fato. A partir do dia que nós nascemos, a gente sabe que um dia vai morrer. Agora, o que a gente deve se preocupar? Com as doenças do corpo material que vai se desfazer, ou começarmos a nos preocupar com as doenças do espírito, que é eterno, que vai para a eternidade. Então, a gente tem, assim, dois tipos de doenças. As doenças que são kármicas, que vêm de outras encarnações, de deslizes que nós praticamos em outras encarnações, e as doenças que nós estamos agora, nesse momento, acumulando em nós, por nossas más posturas, por nossas más condutas, pelos exageros que fazemos no corpo. Então a gente acaba acumulando, mas tanto uma quanto a outra, tanto as kármicas como aquelas que a gente está adquirindo agora com o nosso comportamento, podem ser mudadas, porque elas são, se a gente mudar, se a gente se transformar interiormente, se a gente mudar. Então vamos pensar em Jesus nesse momento. Jesus, ele deu assim um mandamento máximo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E ele então está nos dizendo que o melhor remédio para a vida eterna é você conseguir usar essas duas coisas: amar a Deus, amar ao próximo. Amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me fazer melhor para poder expandir esse amor, porque é nele que a gente vai conseguir, é com ele que a gente vai conseguir o remédio necessário para os nossos males espirituais. Jesus, ele fez assim muitas curas, e ele fez das suas palavras a sua própria vida terrena. Ele curou tanta gente, ele curou aleijados, cegos, ele curou tanta gente, mas lógico, a gente não pode deixar de pensar aqui que ele curou aquelas pessoas que realmente estavam sendo aptas à cura, estavam sendo, elas estavam num período onde talvez pudessem ser curadas, porque também elas tinham uma coisa muito interessante, que é o merecimento delas. Elas estavam aptas a receber essa cura. Jesus, ele disse assim: carregue a sua cruz, sem olhar para trás. E ele vai dizer para a gente que a gente tem que buscar a nossa melhora espiritual, sem olhar para trás, carregando a nossa cruz com resignação, carregando a nossa cruz com sentimentos bons, carregando a nossa cruz, olhando para o próximo. Jesus, ele disse que ninguém ia fazer mal para a gente se a gente não desse brecha, se a gente não abrisse, se a gente não quisesse. E no fim dele, quando ele acaba, ele na cruz, ele vai pedir perdão a todos nós, porque a gente não sabe o que faz. Só que agora a gente sabe, a gente evoluiu, a gente está numa doutrina que nos ensina isso. A gente sabe que tem que ser melhor, a gente sabe que tem que crescer, a gente sabe que tem que olhar o próximo. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E Jesus sempre disse a todos aqueles que ele curava: a tua fé te curou. Então, vamos ser dignos dessa cura, fazendo a nossa parte, olhando para nós mesmos, para o nosso interior, procurando ser melhor, sem julgando menos, fazendo com que nosso julgamento seja mais suave com o outro. A gente perde muito tempo com esses deslizes, destilando o nosso veneno, né? Com ciúmes do outro, com rancor, com azedume, usando a maledicência. E a gente faz com que tudo isso fique impregnado no nosso organismo, abrindo brechas para doenças. Então vamos seguir a palavra de Jesus. Orai e vigiai, que está em Mateus. Orai e vigiai. Se a gente fizer isso, a gente consegue melhorar nossas atitudes. Então, eu vou contar até aqui uma historinha, que é a historinha de um casal que mudou para um bairro novo. E aí eles tinham, na cozinha deles, tinha um vidro bem grande, uma janela bem grande, que dava para o quintal da vizinha.
E todo dia, na hora que o marido ia tomar café, a mulher dando café, olha, querido, olha a roupa suja da vizinha, que coisa, como é que ela tem coragem de estender a roupa? E ela fazia esse comentário todo dia, mas como é que ela tem coragem, né? Uma roupa tão suja. E um belo dia eles foram lá tomar um café, ela olhou para a janela e falou, nossa, eu acho que ela até ouviu meus pensamentos. Olha que roupa bonita que ela tá, que roupa limpa. Aí o marido olhou para ela e falou, não era a roupa dela, eu é que lavei a janela. Então, essa historinha, ela diz o seguinte pra gente, a gente precisa limpar o vidro da nossa alma, para que a gente tire o mal que está em nós, para que a gente consiga aprender a ouvir o outro, porque às vezes o outro vem conversar com a gente e é só para desabafar, ele não está esperando a nossa opinião, ele só quer desabafar. Então a gente tem que aprender a ouvir o outro, a respeitar as dificuldades do outro, a não ser rigoroso nos nossos julgamentos, orar pelo outro. E isso vai despertando a nossa disciplina. Oração. Orar mais ação. Eu tenho que orar e ter uma atitude. Eu tenho que orar e fazer alguma coisa pelo outro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, não adianta eu ter, por exemplo, uma dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça, tomo um remédio e passa. Mas no primeiro aborrecimento, ela volta de novo. Por quê? Porque eu não mudei minha atitude. De aborrecimento em aborrecimento, a gente começa a cultivar problemas e doenças para a gente mesmo. Tudo isso, gente, nos leva a entender que a gente não consegue fazer nada sozinho, que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. A gente evolui quando a gente começa a entender que a gente tem que fazer algo pelo outro. Quando a gente estiver doente, a gente tem que se questionar, será que esses problemas, o problema está em mim mesmo? Será que se eu mudar minha atitude eu me curo? Porque quando a boca não fala, ou quando o pensamento não age, o corpo padece, o corpo adoece. O médico e até mesmo Jesus não vai conseguir salvar ninguém, nem curar ninguém, se eu não tiver uma atitude interior que faça com que o remédio seja salutar. E a fórmula desse remédio todo é o amor. O indivíduo, ele tem que começar a se olhar, se auto-observar, deixar a bagagem de lado, se equilibrar, pensar assim com lucidez, respirar fundo, olhar para o alto e pedir para o pai. Que pai que não ajuda seu filho? Que pai terreno não ajuda seu filho se ele pedir ajuda? Aquele pai que vai levar o filho para tomar vacina, aí o filho olha para o pai e fala, vai doer, pai? Aí o pai responde, vai doer, mas eu estou aqui do seu lado. Então vamos a fazer isso. Ainda que nos doa, ainda que a gente tenha algum problema que a gente acha, nossa, insuperável, ainda que vá doer, o Pai está sempre do nosso lado. A gente tem que ter essa fé, essa ligação com o Supremo. A saúde a saúde para o plano espiritual, ela é quando tem uma perfeita harmonia para a alma. Não existe cura sem a transformação anterior. A gente tem que tomar, vamos imaginar, eu vou tomar um passe, vou lá no centro, tomo um passe. Fico até meia boazinha, mas aí eu saio, já começo a ser rabugenta, já começo a falar do outro, a questionar isso, a questionar aquilo, a criticar, a julgar. Adiantou alguma coisa eu tomar passe? Não adiantou, porque, na verdade, o remédio está dentro de mim mesmo, eu tenho que mudar eu como pessoa. Nós somos um binômio, corpo e espírito. Então, esse corpo e esse espírito, eles têm que estar em harmonia, eles têm que estar em equilíbrio, para que as doenças não se acheguem. A gente apenas enxerga um aleijado no corpo, mas a gente nunca enxerga, nossa visão não é suficiente para identificar as doenças do nosso espírito. Então, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, saúde não quer dizer ausência de doença. Ele é um estado de completo bem-estar físico, mental, emocional, social, levando em consideração tudo o que influencia o ser humano na sua passagem pela Terra. A gente deseja saúde, não deseja? Então vamos escutar nosso corpo. O que a doença tem para nos ensinar? Que transformações interiores eu tenho que está sendo proposta para mim?
eu tenho que me observar. Tudo fora isso é uma coisa paliativa e é uma coisa provisória. Então é isso que eu queria dizer. Eu espero que tenha conseguido passar o meu recado. Eu desejo a vocês muita paz. Eu desejo a vocês que essas palavras realmente façam com que a gente introjete isso em nós. Vamos nos transformar, vamos nos melhorar. O remédio está aqui. Então, sejam felizes, que Jesus acompanhe vocês sempre e até uma próxima oportunidade. Foi muito bom, viu? Obrigada.